Agora eu vou começar uma série falando sobre VBA, um curso básico das principais coisas que você precisa aprender se você quiser programar em VBA. Então a nossa primeira aula vai ser sobre variáveis. Lá no meu blog eu deixei um artigo bem explicado sobre esse assunto e eu tenho essa planilha modelo lá, ó. Excel VBA básico, aula 1, o que são variáveis. Você acessa lá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Baixe essa planilha para que a gente consiga dar continuidade. Para você acessar o editor de códigos VBA, onde você vai trabalhar com a programação, você usa o atalho Alt F11. Se o seu editor de códigos vier dessa maneira, sem nada aqui do seu lado esquerdo, você pressiona o atalho Ctrl R de rato e vai abrir o projeto VBA Project, que é a janela onde nós temos todos os nossos componentes relacionados ao nosso projeto. Aqui nós temos Plan 1, Plan 2, Plan 3, que são as planilhas, né, do Excel. E aqui embaixo nós temos o Mod Teste, que é o módulo que eu inseri, onde eu escrevi os códigos que eu vou apresentar para você. Então você vai dar 2 cliques aqui no Mod Teste. Aqui dentro eu tenho alguns exemplos de criação de variáveis. Então, para você criar uma variável, você inicia com a palavra din. Em seguida, você coloca o nome da variável. E em seguida, você coloca o tipo da variável. Esse as seguido do tipo. Toda vez que você achar qualquer palavra escrita em azul, significa que são palavras-chave do editor VBA, nomenclaturas, né? Do editor VBA necessárias para que o próprio editor consiga interpretar os códigos que a gente escreve. Então aqui, ó, sub significa macro, no caso, né, uma rotina. Esse teste aqui seria o nome da minha rotina. Aqui embaixo, ó, end sub significa fim da rotina. A palavra end significa fim e sub significa rotina, macro. A palavra din quer dizer que você está criando uma variável. Então aqui, ó, como o código vai interpretar essa linha aqui, ó. Primeiro ele vai interpretar criar uma variável chamada variável b underline 01 do tipo texto. Aqui embaixo a mesma coisa, ó, criar variável b02 do tipo integer, números inteiros. E assim sucessivamente ele vai lendo cada linha e fazendo o que você está escrevendo aqui para ele fazer. E um detalhe, essas variáveis que você cria dentro da macro só podem ser utilizadas dentro da própria macro. Ou seja, se você quiser usar a variável b01 em outra rotina, deixa eu colocar aqui, ó, subteste2. Eu vou colocar o nome da minha macro, teste02. Agora eu vou copiar aqui variável b01 e vou dizer que ela vai ser igual a vazio. Só que aqui dentro, do jeito que está aqui, ele vai funcionar, ó. Porque como eu não fiz nenhuma declaração aqui, o próprio editor VBA cria essa variável automaticamente para mim. Só que isso não é bom porque pode acontecer isso aqui gasta mais memória do que se você colocar um tipo definido aqui, ó. Porque se você não fizer isso, essa variável ela vai ficar à mercê aí esperando o dado que ela vai receber para ela definir o seu tipo. Então, para você obrigar a declaração de uma variável, antes de tudo aqui em cima, ó, no topo do seu código, você escreve option explicit. Isso aqui vai fazer com que o seu código seja obrigado a criar uma variável. Ó, eu vou deixar aqui o meu cursor dentro do teste 2, que é a minha macro chamada teste2. Vou pressionar F8. Olha, ele deu um erro de compilação, variável não definida. Por que isso aconteceu? Porque como eu declarei ali em cima que esse módulo é um módulo do tipo option explicit, significa o quê? Que todas as variáveis deverão ser declaradas. Então, como essa variável aqui em cima, ela é do tipo local, ela não pode ser utilizada em outra macro. Se você criar ela aqui, aí você consegue usar sem problema. O mesmo nome de variável, porém você tem que declarar ela aqui. Se você quiser
usar essa mesma variável em todos os seus projetos, em todos as suas macros dentro deste módulo, você tem que escrever ela aqui em cima, fora das macros. Você tem que escrever ela no início. Você não pode escrever ela aqui, por exemplo, ó. Se você escrever aqui, eu vou pressionar F8 aqui, ó. Ele deu erro, ó, porque somente comentários podem aparecer após end sub, end function ou end property. Por que está fazendo isso? Você não pode declarar a variável no meio do módulo. Você tem que declarar a variável no topo do módulo, aqui em cima. Então aqui, ó, essas variáveis aqui que eu declarei aqui em cima, eu vou conseguir utilizar elas dentro de qualquer macro do meu projeto. E se você precisar de utilizar essa mesma variável dentro de outros módulos, dentro de formulários, dentro de textbox que não estão aqui relacionados a esse módulo, você precisa criar a variável do tipo global. Para isso, você escreve pública antes da declaração aqui da variável. Isso vai fazer com que, se você tiver um outro módulo, eu vou adicionar um outro módulo aqui. Agora eu tenho o mod teste e o módulo 1. Dentro do módulo 1 eu vou escrever uma macro chamada teste03. Aqui dentro eu vou escrever o nome do meu módulo, mod teste. Vou pressionar ponto. Ele vai listar para mim tudo que tem lá dentro do módulo mod teste que eu posso utilizar. Então eu posso utilizar a macro teste. Toda vez que tiver esse desenho verde, tipo uma borrachinha aqui, significa que é um procedimento, uma macro, uma função. E quando tiver essa cartinha com a mãozinha, significa que é uma propriedade, no caso uma variável. Então aqui ó, eu posso usar a macro teste, a variável C1 até a variável C5. Então vou dizer que a variável C5 vai ser igual a... vou colocar a C1 porque ela é do tipo texto, né? Vai ser igual a edvan. Agora a gente vai pressionar F8 para ele depurar o código, F8, F8, ele passou, não deu nenhum erro. Porque essa variável aqui, ela é do tipo pública. Então, se eu quiser usar a variável A1 em outros locais, eu tenho que trocar DIN por public. Então, essa aqui é a criação das variáveis. Nas próximas aulas, a gente vai fazer o uso dessas variáveis e você vai entender melhor o conceito do que eu falei aqui. Até a próxima aula.